Pastor Werner vai estar junto com uma equipe indo para Blumenau no próximo final de semana, iniciar uma escola de profetas lá junto com a Comunhão Cristã de Blumenau, e vamos abençoar esse propósito. Essa semana começou uma escola de profetas aqui no Ministério Ágape, do pastor Alexandre e pastora Cândida, e uma alegria poder ver a multiplicação dessa graça, desse dom que Deus tem dado na igreja, né? Amém? Por gentileza, estenda a sua mão. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de termos a Tua palavra e de saber do Seu mover sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Werner, pela Karen, pela equipe, Senhor, que o Senhor tem colocado na vida, ao redor deles para ministrar o dom profético, Senhor, que eles recebam uma graça especial de mergulhar ali em Blumenau e tocar aquelas vidas, Senhor, e fortalecer a igreja do Senhor ali. Muito obrigado, Senhor, pela sua proteção no ir e vir, pela ministração do Teu Espírito por intermédio das suas vidas. Senhor, aqui está o nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o pastor Werner com a liberdade e a ousadia do Senhor. Bendito e engrandecido seja o Senhor pelo seu cuidado para com cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus tem sido muito bom. Amém? Deus é bom? De vez em quando? Tenho batido numa tecla nas quartas-feiras à tarde e devagarinho a gente vai conseguindo colocar algumas coisas naquela terra fértil que tem ali na quarta-feira à tarde. Eu te pergunto, a minha decisão afeta apenas a mim? A tua decisão afeta apenas a você? Por que não? Como assim? O que você tem a ver com a minha vida? Diga assim muito, né? As nossas decisões, elas afetam primeiramente a nós, a minha decisão afeta primeiramente a mim, mas vai afetar os que estão à volta. A minha decisão afeta primeiramente a mim, mas vai afetar os que estão à minha volta e os que estão mais longe também vai afetar. Tanto para o bem quanto para o mal. Nós queremos conversar um pouquinho a respeito de uma decisão nossa sobre consagração. Eu me consagrar. E eu fui lá no dicionário, achei alguns deles. Consagração, consagrar, tornar sagrado, dedicar, votar, separar, pode ser até abrir. Dentro da consagração, o dedicar é tido como oferecer, consagrar, destinar, votar, sacrificar-se. Oferecer, apresentar, proporcionar, dedicar. Eu posso oferecer ou consagrar apenas aquilo que eu tenho. Consagrar ou dedicar, responder ao chamado. Consagrar, dedicar, responder ao chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos, quando nós nos deleitamos com a leitura da palavra, nós temos os chamados que são gerais e os chamados que são bem específicos. Que todo mundo se salve. Se você ir fazer discípulos, você faz da tua maneira, dentro da tua possibilidade.
Mas nós somos chamados, e nós somos chamados a nos consagrar. Deus tem nos consagrado, e nós somos chamados a nos consagrar adiante. Olhando lá, nós estamos lendo hoje lá em casa Marcos, e é uma delícia, queridos, como diz o pastor Pio, você se rolar no tapete com versículo, com capítulo. Eu estava me rolando com esse tema, consagração, e pensa daqui, pensa dali, ora daqui, ora dali, conversa aqui, conversa ali. Em Marcos, nós temos, no versículo 14, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus, ele tem a multidão à volta dele, e dessa multidão ele chama 12 para estarem com ele. Marcos 3, versículo 14. Jesus, ele chama 12. Da onde vêm esses 12? E eu sempre tive que eles eram pescadores. E quando eu fui um pouquinho mais atrás, é conhecido que metade deles era pescador. E a outra metade não. 6 eram pescadores. 1 era cobrador de impostos. Esse era o Levi, ou o Mateus também. E Levi ou Mateus, né? Ele devia ter alguma formação acadêmica. Ele devia ter algum estudo. Não se fala da casa dos pescadores, mas da casa de Mateus se fala. E pelo tamanho da casa, pelo trabalho dele, ele era um homem rico. Nós temos um ali, outro, o Judas, e ele provavelmente tinha uma formação administrativa. E outros 4, as profissões não são comentadas, elas são desconhecidas. Mas eles tinham algum tipo de profissão. Todos eles foram chamados com propósito. Você foi chamado com propósito. Você tem um chamado sobre a tua vida. Quando estava aqui o pastor Antônio Cirilo, Atos fala sobre a chama de fogo. Tem uma chama de fogo em cima da tua cabeça. Um amém deu. Tem uma chama de fogo em cima da tua cabeça. E nós precisamos reconhecer essa chama e fazer algo com ela. Quando nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos algo a fazer, e nós vamos fazer diferente um do outro. O que Deus espera que eu dê? Algo que você tem? Não. Ele espera que eu dê aquilo que eu tenho. O que Deus espera que você dê? Que você passe adiante? Aquilo que você tem. Deus não vai te pedir mais. Deus vai te pedir para dar aquilo que você tem, e não aquilo que você não tem. E às vezes são coisas simples. Às vezes são coisas muito simples. Mas precisamos estar atentos. Assim como quando você está no trânsito, você precisa estar atento. Ou pode dar problema. E você precisa estar bastante atento quando você está numa rodovia e está chovendo. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem te dado. Deus tem falado. E eu estar com os ouvidos abertos para aquilo que Deus tem falado. E eu dar aquilo que eu tenho. Segunda-feira Jonathan e eu fomos até Olambra. E voltamos na terça. E na hora de fazer o check-out no hotel, conversei com a mocinha lá.
do hotel. Não sei se vou vê-la algum dia mais ainda. Mas aquilo que eu tinha eu dei para ela. E ela estava com o coração escancaradamente aberto. Comecei a conversar com ela e aquele coração se abriu. E lá eu pude entrar com o Evangelho. E ali naquele balcão de serviço dela, eu também não estava passeando lá, mas ali ela pôde fazer a oração de entrega. Aproveitar a oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. E como é que faz a oração de entrega? Porção de anos atrás me pediram para eu anotar a oração de entrega que nós fazemos aqui na igreja. E eu falei para a pessoa assim, olha, carinhosamente, eu não vou te dar essa oração escrita. Por quê? Porque aí você vai depender do papel, e a hora que você tem o papel na mão, você vai poder fazer a oração de entrega com alguém. E a hora que você não tem, você não vai poder fazer mais. Decora uma, acha uma, tá? E dependa do Espírito Santo e Ele vai te guiar. Dar aquilo que nós temos. Outro pastor estava falando lá na quinta-feira de tarde, na aba, nós tenho ido lá com o pastor Arno, e ele falou lá algo sobre beleza e propósito. Acontecem as coisas nas nossas vidas. E nós não conseguimos enxergar, muitas vezes, a beleza do propósito. E o pastor que estava falando lá, dizia assim, olha, eu não consigo enxergar nenhuma beleza com o que aconteceu com os meus filhos, com a minha família nesse ano. Eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. E ele não estava enxergando a beleza. Mas tem um propósito. Você está passando por algo. Você pode não estar vendo a beleza disto. Mas sabe que Deus tem um propósito com isso. Você pode nunca ver a resposta disto, até chegar um dia no céu. Mas tem algo aí. Se você ver ou não ver, glorifica a Deus. Eu até estava brincando com o Jonathan na volta, porque sim, porque não, eu não sou aquele motorista que cada 100 quilômetros fica parando, tá? Quando eu quero sair de A até B, então eu vou de A até B. Se precisar parar, se tem que parar, a gente para, mas não sou aquele tanto que gosta de ficar parando. Paramos, tomamos um café. Falei, Jonathan, vamos tomar um café? Vamos. Estava muito decidido, né? Falei, então agora tem que achar uma lanchonete aí, né? E achamos. Anoiteceu naquele meio tempo. Eu fui sair. No escuro a gente liga a luz, né? E como é que estava a minha limusine? Cega lá. Um olho sim, um olho não. Eu falei, ixi, eu tenho uma serra pela frente, eu tenho uma porção de posto fiscal pela frente, não vai dar certo isso. 8 horas da noite, 7 horas da noite. E descemos a serra, quem conhece a serra de Juquiá, tá? São ali seus 100 quilômetros com faixa dupla. É uma maravilha quando se encontra um caminhão na tua frente. E no meio de uma cidadezinha, extremamente pequena, 8 horas da noite, a única autoelétrica da cidade, na beira da estrada, aberta. Então lá vou eu. Parei, eles me olharam, 8 horas da noite. Liguei a luz interna, baixei o vidro. Escuta, eu estou com a lâmpada queimada aqui, vocês trocamos, sim. E aí eu brinquei com o Jonathan, eu paguei R$30 para fazer essa oração. Porque eu paguei R$30 na lâmpada para ela ser trocada. Tá? Não sei se eles me ajudaram, se eu ajudei eles, mas em todo caso. Paguei os R$30 pela lâmpada. E tive a oportunidade de orar por 5 deles. Aproveite a oportunidade que você tem. Pode ser que algo estrague, algo quebre e você tenha que pagar para consertar. Tá? Mas não olhe lá os seus 30, 40, 50 reais, olhe aquilo que Deus está fazendo. Quando que eu vou encontrar esses homens de novo? Mas eu orei e abençoei.
Você tem um propósito. Cumpra com esse propósito. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado. Você tem um chamado. A chama de fogo está sobre a sua cabeça. Aproveita essa chama. Aproveita essa chama. Os discípulos, eles foram chamados com propósito, ir e pregar o Evangelho. Nós somos chamados com o propósito de ir e pregar o Evangelho. Ali onde é que nós estamos. Da maneira que nós estamos. Aproveita a oportunidade, querido. Tenho conversado já há mais tempo. Depois que eu li um livro, há alguns anos atrás, a minha definição de púlpito mudou. E hoje, púlpito para mim, já faz alguns anos isso, é o local onde é que eu prego o Evangelho. E nem que se for dentro de um hotel, nem que se for dentro de uma oficina. Se for aquele é meu púlpito, então aquele vai ser meu púlpito, porque ali eu vou pregar o Evangelho. Aproveite. Ali onde é que Deus tem te colocado. Deus tem algo ali. Tá? Eu não sei o que esses 5 homens vão fazer com a oração que eu fiz por eles. Mas eles foram abençoados. Eu não sei como é que essa moça vai fazer. Mas eu sei que, pela graça de Deus, eu pude abençoar a vida dela. Aproveite aquilo que você tem à mão. A oportunidade que você tem à mão, provavelmente ela não volta. Os discípulos, eles foram chamados, eles foram consagrados dentro daquilo que eles tinham na época. Eles foram chamados, nós somos chamados. Você foi chamado com propósito, eu fui chamado com propósito. A grande questão, algo chamado obediência. Obediência, eu obedecer. Eu obedecer aos comandos que Deus dá. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco assim, audivelmente, que venha um anjo desse tamanho na minha frente e fale comigo. E às vezes estão ali cinco pessoas numa autoelétrica, conversando sei lá o quê, arrumando os carros rebaixados, e lá vem alguém. Deus está falando. Aproveite essa oportunidade que você tem. A questão é, queridos, obediência. Eu obedecer aos comandos de Deus. Muitas vezes eu quero entender os comandos antes de obedecer. E aí eu perco o bonde. Aí já era. Eu preciso obedecer muitas vezes antes de entender. Não queira entender o que Deus tem para você. Não queira entender por que a lâmpada desse cara teve que queimar justamente ali. Deus tinha um propósito com isso. E eu creio que esse propósito foi completo, foi cumprido. Já tivemos uma outra situação assim, que nós tivemos, uma viagem, nós tivemos problema com pneu. E ali, beira da estrada, 3 pessoas puderam ouvir do Evangelho. E esse pneu depois fez muitos quilômetros sem problema nenhum. É Deus, queridos. É Deus te dando a oportunidade de falar algo para alguém. Tá? Se eu olhar pelo pneu lá, eu ia ficar bravo, ia ficar ranzinza lá. Tá? 500 quilômetros de casa, com horário à noite, e o cara não conseguindo consertar o pneu. Quando Jesus envia os seus discípulos, certa feita que ele enviou eles de 2 a 2, eles foram e fizeram o trabalho. E eles voltaram com os feixes, voltaram com a colheita, voltaram com os testemunhos. Algo que nós ouvimos bastante. A gente fica assim, né? Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Queridos, isso é coisa do demônio, estar colocando isso em nossas mentes. Eu não estou pronto.
Se Deus pediu para eu fazer, Ele já me capacitou. Se Deus pediu para eu fazer algo, Ele já me deu as palavras e já me deu o meio. Mas eu não entendo. Não precisa entender, obedeça. Os discípulos, eles estavam prontos? Os discípulos estavam prontos? O que aconteceu com eles na hora que Jesus foi pego no Monte das Oliveiras? Onde é que ficaram os 11? Enquanto eu corro, minha mãe tem filho, né? Correram os 11. Estavam prontos? Quando Jesus te dá algo para fazer, você está pronto. Você já foi capacitado. Quando Jesus te dá algo para fazer, você já foi capacitado. Você já está devidamente empoderado. Mas você precisa, nós precisamos usar isso que Deus tem nos dado. Nós precisamos bater o pé e dizer: aqui o Evangelho está sendo pregado e vivido. Nós podemos não ver isto, mas nós declaramos isto. Nós declaramos que a palavra não volta vazia, e nós declaramos que o povo que está recebendo a palavra que nós estamos pregando, porque nós estamos pregando esta palavra, é um povo com coração fértil, é terra boa. Mas eu não estou vendo isso. E daí? Declare isso, profetize isso, imponha isso. A terra que eu estou pregando o Evangelho é terra boa, é terra fértil. Mas deixa Deus cuidar disso. Deixa Deus cuidar disto. Quando nós nos consagramos, queridos, Deus está conosco. Consagração, ela tem a ver com determinação, com foco. Eu preciso manter o foco. Eu preciso determinar o que eu vou fazer. Eu preciso estar determinado, ser determinado, independente daquilo que acontece ou não. Quando nós estávamos ali naquela autoelétrica, 8 horas da noite, dos que estavam ali, um voltou para o serviço dele lá. E aquele que trocou a lâmpada, ele voltou e estava fazendo o serviço dele. Se eu olho para ele, eu não oro pelos outros. E aí eu comecei a conversar um pouco com eles, e eles começaram a dispersar. Determinação, foco. Deixa eles conversar o que eles querem, eu vou orar com eles. E eles aceitaram a oração. Mantenha o foco. Não permita que de alguma forma coisas externas venham a te roubar as coisas. Mantenha o foco. Eu vou pregar aqui, eu vou fazer essa oração, eu vou ler essa palavra, vou dar esse testemunho, e você chega lá, e às vezes o diabo vai querer fazer coisa diferente. Já me aconteceu. Mas eu estou preparado, então eu vou fazer. Consagração. Jesus escolheu os 12. Quem escolheu quem? Jesus escolheu os 12, Jesus escolheu a mim, Jesus escolheu a você. Dentro do projeto consagração, nós vemos que isso é algo progressivo. Nós vamos crescendo na nossa consagração ao Senhor. Eu vou crescendo na minha consagração ao Senhor. Quando nós lemos ali Amós, nosso amigo Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15, Amós é um daqueles que de vez em quando muda de lugar na Bíblia. Tá? Os profetas pequenos, eles às vezes gostam de mudar de lugar. Seu amigo Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando nós lemos no capítulo 1,
palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Judá, nos dias de Uzias, rei de Judá. No versículo 14, do capítulo 7, nós lemos: respondeu Amós e disse a Amazias: o rei estava interpelando o profeta. E Amós, o profeta, ele responde ao rei: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Independente do que você está fazendo ou aonde você está, presta atenção se Deus tem te chamado. Amós, ele atendeu ao chamado de Deus e ele foi cobrado por conta disto. O rei disse para ele assim: o profeta, tchau, suma daqui. Às vezes, nós escutamos o testemunho, quando nós estamos dentro daquilo que Deus tem para nós, nós vamos ser confrontados. E o inimigo vai querer nos afrontar. O inimigo vai querer nos colocar para correr. Isso pode acontecer. Jesus, ele foi para o batismo, foi para o deserto, do batismo com o Espírito Santo, com tudo que João viu. Ele foi para o deserto, e lá ele estava entre as bestas feras, demônios, e os anjos o serviam. Jesus nem todas as vezes foi bem recebido. E você e eu também nem sempre somos bem recebidos. Tá? Não se preocupe quando alguém não gosta de você. Tá? É por aí mesmo. Nem todo mundo gosta de você. Tá? E não vai querer ficar de bico porque fulano e fulana não gosta de mim. Tá? Nem todo mundo gostou de Jesus. E eu sei que nem todo mundo gosta de mim, mas e daí? Eu estou vivendo o projeto de Deus. O propósito de Deus eu estou vivendo. Quando eu preciso consertar algo, eu conserto. Mas Jesus também não foi amado por todos. E Amós, ele cumpriu com o projeto dele. Ele pregou, ele profetizou aquilo que Deus tinha pedido para ele. E ele fez, ele obedeceu. Quando nós falamos de consagração, nós podemos, entre outros, nós nos importarmos com a consagração dos irmãos. Eu posso facilitar, ou eu posso, não faça isso, complicar. Eu posso facilitar a tua consagração, ou eu posso complicar um pouco mais a tua consagração. Eu posso facilitar o teu chamado, ou eu posso complicar um pouco o teu chamado. Eu preciso, seria interessante, nós cooperarmos mutuamente um com a consagração do outro. Nós cooperarmos um com o chamado do outro. Nós nos ajudarmos mutuamente. Paulo, ele foi fundando igrejas. E numa delas ele deixou Timóteo. Timóteo jovem, mas deixou ele como pastor. E Paulo estava vendo que Timóteo estava precisando de ajuda. E Paulo foi e ajudou Timóteo. Escreveu cartas para ele. Eu às vezes preciso de ajudas no meu chamado. Eu preciso de ajuda no meu ministério. Eu preciso de ajuda no propósito que Deus tem para comigo. Porque eu não sei tudo. E eu preciso da tua ajuda. E com a tua ajuda, eu vou fluir mais e melhor. Você, com a minha ajuda, vai fluir mais e melhor. Quando nós conseguimos entender esse relacionamento entre um e outro, que eu preciso de você, porque eu não tenho tudo, e você precisa de mim, e nós nos ajudarmos mutuamente, dentro daquilo que Deus tem nos dado. Nós sermos cooperadores uns dos outros. Nem sempre a gente vai entender um ao outro, mas nós cooperarmos um com o outro. Se eu não sei o que fazer, então pelo menos eu vou ficar quieto e não vou criticar o que está sendo feito. Não?
mas ajude, coopere. Temos falado quantas vezes tem pessoas que vêm e dizem, olha, esta área, aqui na Shalom, esta área poderia funcionar melhor. É verdade, você tem toda a razão. E o que você quer com isto? O que você quer com isto? Eis-me aqui, envia meu irmão. Eu estou vendo o problema, estou vendo que a outra pessoa vai solucionar o problema. Legal, né? Se Deus está te mostrando algo que poderia funcionar melhor, quem que Ele está capacitando para melhorar aquela área? Quem que Ele está capacitando para melhorar aquela área? Não tem nenhum amém aí. Tá? Ele está te capacitando para você melhorar aquela área. Porque Ele está te mostrando aquilo. Quantos viram aquilo? Talvez alguns já viram, mas passaram de largo. Mas de alguma forma você viu aquilo. Então tem lá seus 99% de chance de Deus já ter te capacitado para resolver aquilo. E você vai cooperar com o todo. Você vai melhorar o todo. Nós não podemos fazer tudo na igreja. A história do homem em banda. Eu não posso fazer tudo. Mas alguma coisa eu posso fazer. Charles até hoje nunca me convidou para cantar aqui. Tá? E também nem vai. Tá? Aleluia. Amém, obrigado. Mas o que eu posso fazer então? O que eu faço durante o louvor? Bater palma eu sei. Mexer com as mãos eu sei. Eu canto junto. Não me deu um microfone para cantar, né? Mas eu canto junto. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Eu não fui chamado para estar aqui na frente, para dirigir o louvor. Não fui chamado para isso. Bom, se eu não fui chamado para estar aqui na frente, então na hora que canta eu vou ficar quieto. Eu não fui chamado para o evangelismo. Não tenho ministério de evangelismo. A palavra diz, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Se eu creio na palavra, eu creio também neste versículo. O pastor Pio, ele encontrou numa das viagens dele, o R.R. Soares. E aí ele encostou no missionário Soares e perguntou, que palavra rema você tem para fazer o que está fazendo? Como assim palavra rema? Não, você deve ter uma palavra rema. Para você está fazendo o que está fazendo. Não. Está escrito. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo isto. É simples, queridos. É muito simples. É tremendo ir e você pregar o evangelho. Ali onde é que você tem a possibilidade. Ide pregar o evangelho. É muito simples. Basta obedecer o que está escrito. Mas se eu começo a me desculpar daquelas eu não estou pronto e eu não sei fazer, eu não vou fazer nunca. E pode ser que Deus coloque alguém outro no lugar. E eu perco a bênção por conta disto. Mas é muito simples, queridos. É muito simples nós pregarmos o evangelho. E é algo tremendo, gente. É algo tremendo. Quando a gente vê os testemunhos acontecendo, quando a gente tem um retorno, não que a gente dependa disto, mas ajuda muito. Quando nós temos o retorno daquilo que nós temos feito. A minha consagração, ela vai gerar expectativas. Vai gerar expectativas daqueles que me enviaram. Eu vou gerar expectativas. E vou gerar expectativas também dos meus frutos.
quando a expectativa não está nos conformes da palavra, tá? A frustração é quase certa. Quando eu olho na questão de eu me consagrar, de eu gerar frutos, nós estamos lendo Marcos lá em casa, e Marcos fala da semeadura também, nos primeiros capítulos. Onde Marcos fala? Parábola da semente, 4:26. E eu estava pensando, nós estávamos conversando um pouco, eu estava pensando um pouco a respeito da semeadura e da semente da terra. A semente é a palavra de Deus. A terra são os corações. A semente é de quem? De Deus. O coração é de quem? A terra é de quem? Dos outros. O de Deus, não é minha. Teu coração não é meu. A colheita de quem? De Deus. Por que eu vou me preocupar com a colheita? É de Deus. Eu devo fazer a colheita. Eu sou apenas alguém que Deus resolveu usar na sua infinita sabedoria para semear a palavra. Deus vai fazer frutificar aquela palavra no coração, não sou eu. Deus vai fazer dar fruto aquilo, não eu. E esse fruto depois é do Senhor, não é meu. Então eu apenas devo obedecer aquilo que Deus tem pedido para eu fazer. Só isto. E as outras coisas eu deixo com o Senhor. Dentro da colheita, nós vemos que isso é todo um processo. A questão dos frutos é um processo. Marcos 4:28 diz: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois de um tempo a espiga, e depois de um tempo o grão cheio na espiga. É um processo. E eu preciso esperar esse processo. Eu não tenho como acelerar esse processo. Eu preciso estar semeando aquilo que Deus tem me falado, aquilo que Deus tem me dado, eu vou estar semeando. Nós lemos ali em 1 João, nos primeiros 4 versículos, as coisas que Deus tem dado. João, ele diz, 1 João, capítulo 1:1-4, nós lemos assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunhos e vô-la anunciamos. A vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O que acontece quando nós compartilhamos a palavra de Deus com outros? Quando eu compartilho com alguém outro aquilo que Deus tem compartilhado comigo, principalmente em algo chamado devocional, quarto de escuta. Deus quer me usar, mas eu preciso ouvi-lo antes disso. E como é que eu vou ouvi-lo? Um dos tempos tremendos é o quarto de escuta. Eu vou para o meu quarto de escuta, eu converso com Deus, Deus me passa o recado e eu posso transmitir isso para frente. Quando nós estamos uns com os outros, quando nós estávamos à mesa ali conversando a respeito de Marcos, nós pudemos nos edificar mutuamente. O que acontece no grupo familiar? Quando estamos ali em comunhão, nós nos edificamos mutuamente. Eu compartilho a minha experiência com você, e você compartilha a tua experiência comigo. E nós crescemos. Eu preciso crescer.
Eu preciso da tua revelação. Eu preciso que você fale para mim aquilo que Deus tem falado para você. Porque eu quero crescer. E você precisa crescer, e para isso você precisa ouvir a revelação que Deus tem me dado. E nós crescemos assim mutuamente, Jesus. E esse falar, que fala em 1 João aqui, é um falar que vai consolar, edificar e exortar. É um falar que vai trazer alegria. É um falar que vai trazer vida. Os discípulos, eles iam crescendo, eles iam andando com Jesus, eles iam aprendendo, iam recebendo, e eles iam dando isso adiante que eles tinham recebido. Eu hoje sei mais do que ano passado. E ano que vem eu vou saber mais do que sei hoje. Pelo fato de o ano que vem saber mais do que eu sei hoje, não me dá a autoridade, ou não me autoriza a não falar hoje aquilo que eu sei. Eu preciso falar aquilo que eu sei. Quando eu começo a ter essa comunhão, ela me faz crescer. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso compartilhar com você a palavra que Deus tem me dado, aquilo que eu tenho ouvido. E quando nós conseguimos fazer essa roda girar, nós vamos ver como é interessante, queridos. Como é gostoso ler a Bíblia a cores. Quando nós vamos conversando com a palavra de Deus, nós vamos nos consagrando dia a dia, e nós vamos tendo essa comunhão com Ele. Essa comunhão aumenta a comunhão uns com os outros, e nós vamos crescendo. Você tem um chamado. E eu tenho um chamado. Só que às vezes eu preciso de ajuda. E nós queremos nos ajudar mutuamente. Amém? O primeiro passo para nós cumprirmos com o nosso chamado é nós dizermos: Senhor Jesus, entra no meu coração. Esse é o primeiro passo. Quando nós convidamos o Senhor Jesus a entrar no coração, nós vamos entender a palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo que habita em mim é o que me faz entender o que está escrito aqui. Como é que eu sei o que está escrito aqui? Como é que eu recebo a revelação? O Espírito Santo que habita em mim. E é o Espírito Santo que habita em você. A você todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você de alguma forma está lendo a palavra, amém por isso, continue fazendo. Mas de alguma forma talvez não esteja entendendo, tá? Repita essa oração comigo. Repita essa oração. Convide o Senhor Jesus a entrar no teu coração, tá? E mesmo que você tenha estado talvez longe por um determinado tempo, glória a Deus que você está aqui hoje, é o melhor lugar para você estar. Nós vamos estar orando, nós vamos te ajudar. Tá? E se de alguma forma você se sentir meio colado no chão, dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro. Tá? Alguém vai abrir um sorriso para você e alguém vem te acompanhar até aqui na frente. Você está em família. Mas é importante você tomar esse passo. Você convidar o Senhor Jesus a entrar no teu coração. Depois disso eu queria fazer mais uma oração. Mas vamos orar assim, queridos. Vamos nos colocar em pé.